Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Muito bem, amigos, de volta ao curso Fé, módulo 1, Determinação. Nós vamos parar na 34ª lição, que tem várias partes. E às vezes, uma parte dessa lição tem várias sessões. Bom, eu não tenho pressa para sair da escola do Espírito Santo, né? Bem ao contrário, eu quero ficar demorado nessa escola. Eu não estou a fim de receber um diploma, eu quero é aprender. Eu quero é descobrir o que me pertence. Eu quero é viver bem. Eu quero saber como ter, usar, desfrutar tudo aquilo que Cristo comprou, providenciou para mim na sua morte lá no Calvário. E eu espero que você, que é um aluno dessa escola, também não seja uma pessoa apressada. Bem ao contrário, que você fique sempre na palavra de Deus, porque além dela nos iluminar, além da palavra de Deus nos fazer um bem tremendo, quando nós ficamos na palavra, nós vamos nos robustecendo. Nós vamos nos fortalecendo e sabendo a estratégia do nosso inimigo, o que ele usa para nos derrotar, o que ele usa para nos vencer, então é fácil para nós assumir a palavra, tomar posse da palavra e passar a ser um vencedor em nome de Jesus. É o que eu desejo de todo o meu coração que aconteça com você a partir do dia de hoje. Eu tenho certeza que quando a palavra de Deus cai num coração, quando a palavra de Deus ilumina uma vida, essa vida jamais perde uma batalha sequer. Você pode ter certeza que Jesus de Nazaré nunca falhou e jamais falhará. Bom, hoje nós temos como título dessa parte 23ª, sobre o diabo, né? O título é o seguinte: opera grandes sinais e prodígios. É muito importante saber disso, porque já tem um ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro, né? Então há muita coisa por aí acontecendo e não tem nada a ver com o Senhor Deus. Nós vamos para a Bíblia Sagrada, Jesus falando, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24. Aqui está o próprio Senhor Jesus nos dando uma grande advertência. 24, versículo 24, Jesus falou da seguinte maneira: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. 25, eis que eu vou-lo tenho predito. Aí ele continua dizendo outras coisas aqui, mas o principal que eu quero parar é nisso aqui. Durante a caminhada da humanidade sobre a face da terra, aqui e acolá, o diabo tem levantado, e é ele, certas pessoas que se consideram iluminadas. E, em um certo sentido, depende da luz com que eles acham que são iluminados, eles o são. Porque eles têm assim um carisma grande, um entendimento maior das coisas. E às vezes é uma pessoa até analfabeta, que veio lá do serviço braçal e dá um verdadeiro show, que até os que têm cursos superiores, mestrado, doutorado, os PhDs, né? Abrem a boca e ficam boquiaberto. Mas, puxa, que capacidade!
realmente existe, como Deus faz, levanta as pessoas, o diabo também levanta. E o triste, aí na história, é que às vezes homens de Deus, que são grandemente usados por Deus, no final da vida deles, deixa o diabo os enganar. Houve na América do Norte um pregador, estatura pequena, eu não vou dar nome aqui para não ofender, né? Ele tem seguidores no Brasil inclusive, mas ele sabe de que eu me refiro. E esse homem era usado por Deus a ponto dele andar na rua e ser seguido. O homem tinha uma capacidade espiritual, mas gigantesca. Ele rendia-se a Deus e Deus o usava. Mas no final da vida dele, ele achou que ele era o Elias que tinha que vir. Nós tivemos aqui no Brasil também um cidadão que fundou até uma igreja muito rigorosa da doutrina, que também era muito usado por Deus, isso no Rio de Janeiro, e no final da vida dele, ele também achou que ele era o Elias que tinha que vir. Há poucos dias chegou-me um papel nas mãos de um cidadão na Grande São Paulo que anda espalhando que há um cidadão que é o profeta, assim como Deus usou Moisés, Deus usou Jesus, e está usando esse homem que ora. Quer dizer, de vez em quando, o diabo levanta aqui, levanta acolá, certas pessoas, e essas pessoas entram por um caminho que vão se arrepender muitíssimo. No caso desse americano, quando ele morreu, os seguidores dele pegaram o corpo dele e colocaram na geladeira e esperaram 2 meses que ele ressuscitasse, porque o Elias não iria morrer. Como o homem não tinha jeito de ressuscitar, uma briga tremenda, judicial e tudo, aí permitiram que o homem fosse sepultado. Então o diabo, de vez em quando, ele tem sucesso em enganar pessoas. Esse é um lado. A pessoa começa bem, às vezes começa de uma maneira humilde, como nós começamos o nosso trabalho, e ainda estamos na mesma maneira, quer dizer, no início, não? Mas aí cresce e a pessoa vai se envadecendo. E a pessoa vai tomando posturas que não são posturas do homem de Deus. Porque o homem de Deus, quanto mais usado for pelo Senhor Deus, mais humilde ele deve ser, mais amigo, porque ele terá mais de Deus na sua vida. Agora, quando você vê um homem de Deus, pescocinho de porcelana, que olha para os outros assim, com o maior desdém, com o maior desprezo, olha, fuja dessa pessoa. Aquele cidadão já perdeu a graça há muito tempo. Ele pode ainda crescer muito. Depois que você solta uma bola de neve do alto da montanha, ela vai engrossando. Mas a destruição vai ser grande lá embaixo. No início é bonitinho, né? Ela é pequena, ela vai rolando assim, que coisinha bonita. Daqui um pouquinho fica assustador. E assim acontece com as pessoas que deixam o Espírito de Deus, estava usando eles para tomar certas atitudes. O final vai ser assustador. Então o diabo consegue fazer isso. Eu disse que era tristemente ele fazia isso. Por outro lado, o Senhor Jesus nos adverte que o diabo tem capacidade de levantar falsos profetas. Não são verdadeiros, são falsos. E falsos cristos, pessoas que se intitulam como de Deus, como representantes de Deus, como pessoas capazes de fazer um trabalho para Deus, e não são. Mas mentem, usam o nome até de cristão, pegam uma faca enferrujada, uma navalha enferrujada, uma tesoura enferrujada, e enfiam dentro do olho da pessoa, dobram lá, cortam, nós já vimos vários aqui no país, e o povo, coitado, o povo é como ovelha que não tem pastor. Quando eles veem o cidadão, cortar, apertar, está um tumor, fazer ali a costura, ali não ter mais nada, ele diz, isso é de Deus. Jesus nos adverte, abram os vossos olhos. Jesus diz o seguinte, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas.
Isso é a coisa mais inevitável. Uma advertência de Jesus não foi feita por acaso, em hipótese não. O Senhor Jesus sabe o que o inferno está preparando desde o dia que Adão pecou, da capacidade que o diabo tem de interferir no nosso mundo. Então ele nos adverte, é para nós ficarmos olhos abertos, bem cientes que surgirão falsos profetas. Meu irmão, gente que vai dizer que é de Deus. Ele não vai negar Deus, mas ele é um falso. Ele é um mentiroso. Deus não mandou. A mensagem dele é satânica, não é divina. Ele usa termos divinos, mas é falso. Uma nota falsa, vamos dizer, você pega uma nota de $100 verdadeira e uma falsa. A falsa, na maioria das vezes, parece com a verdadeira. Só um bom profissional, e às vezes nem ele consegue descobrir. Mas só que a falsa não é a verdadeira. Agora, entenda bem, se a pessoa fizesse uma outra nota e escrevesse $100 com outra estampa, com outra cor, aquela nota seria falsa? Não, aquela é uma outra nota, é um outro dólar. Para uma coisa ser falsa, ele tem que parecer com o verdadeiro. Quando você compara, você descobre qual é o verdadeiro e qual é o falso. Então é o que Jesus está falando. Ele não está falando aqui nos falsos profetas, aqueles que pregam contra Deus. Deus não existe. Não, esse não é um falso profeta. Esse é um profeta mentiroso. Esse é o completamente lado. O falso é aquele que fala de Deus, mas que não fala a verdade. Ele é falso, ele não foi chamado, ele não foi ungido, ele não tem a palavra de Deus, e ele então mente, ele engana, usa termos divinos. Mas é fácil descobrir, missionário? Difícil, é fácil. Quando a coisa é de Deus, meu irmão, o coração da gente se alegra. Você encontra um pregador que não tem a unção de Deus, a mensagem dele enjoa, o que ele fala não cai aqui dentro, porque o Espírito Santo não trabalha com ele. Mas quando você encontra um pregador que é de Deus, puxa, eu nunca esqueço uma vez, eu estava no Rio de Janeiro, no auditório, e vi um pregador americano, que homem que tinha uma palavra. O homem falou simples. Quem o traduziu também de maneira simples. Esse homem tem uma unção, ele é presidente da Cruzada Mundial de Literatura, é o Jack McAllister, irmão do pastor Roberto McAllister da Nova Vida. E foi lá que eu vi essa mensagem. O Roberto McAllister, esse pastor, ele traduzia ao pé da letra, com uma unção tremenda. E o irmão dele pregava também ao pé da letra, com uma unção tremenda. Mas foi tanta coisa ali gostosa que eu vi, eu estava sentado numa galeria, no auditório da ABI, que eu puxei a cortina assim para a cabeça, enfiei o rosto para lá de fora e disse: Deus, para que eu não aguento mais. O Jack McAllister pregava o seguinte: Jesus mandou que nós pregássemos o Evangelho, mas nós não pregamos. Nós construímos igrejas, mas ele não mandou construir igreja. Ele mandou salvar vidas, mas nós não salvamos. Nós construímos hospitais, mas ele não mandou construir hospitais. Mas é bom construir hospitais, mas ele não mandou. Mas ele mandou que nós ensinássemos as pessoas a respeito do reino de Deus, mas nós não ensinamos as pessoas. Nós construímos escolas. Construir escolas é bom, mas ele não mandou. Olha, é uma coisa tão simples, mas tão simples, mas aquela convicção aqui dentro do coração, eu saltava de emoção. Eu dizia: Deus, é disto que eu preciso. Então o Espírito Santo confirma com a gente. Era um profeta verdadeiro. E o falso profeta? Chegou um outro, uma vez numa igreja que eu pertencia, ele é argentino, ele dizia: hermanos, misturando um espanhol com português, la Bíblia não serve para nós outros hoje. O quê? Eu disse: isso é um livro del passado. E fechava a Bíblia. Eu falei: meu Deus, esse homem é doido. Hermanos,
Temos que ter todas as revelações que Paulo teve. Misturava espanhol com português, né? Isso aqui é muito limitado. Eu dizia, meu Deus, esse homem é doido. Nós temos que ficar dentro da palavra de Deus. Nada mais fora do que isto. Então surgirão falsos profetas. É uma falsa profecia quando a pessoa tenta desmerecer a palavra de Deus. E surgirão falsos cristos, pessoas que vão dizer que são os representantes de Deus. Não, Deus usou Moisés, Deus usou Jesus, e Deus agora está usando fulano de tal. Houve gente até, nos anos passados, que chegou a dizer que Deus usou Moisés na época dele, Deus usou Jesus no dia dele, e agora estava usando Karl Marx, o ideólogo do comunismo. Ué, Deus usando, falaram para mim. Tentaram entrar com aquela filosofia que depois foi derrotada no mundo todo, dizendo que agora a revelação de Deus era para o Karl Marx, que ele ia fazer a igualdade das classes. Coisas absurdas. Então ele era um falso Cristo. Falso Cristo é toda pessoa que diz que Deus o enviou, porque ele é a revelação de Deus. Esse tal do reverendo Moon, esse é um falso Cristo. Que Deus está fazendo através dele, o que fez, tentou fazer através de Jesus. Isso vai dar conta a Deus? E tantos outros grupos. Meu irmão, não se prenda a homem nenhum. Nunca dê ouvido ao que o homem fala. Fica com a palavra de Deus. O Senhor Deus diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Fora daqui, meu irmão, esqueça. Porque quando Jesus diz que surgiriam falsos profetas e falsos cristos, Jesus não estava exagerando, não. Você pode escrever que o mundo vai conhecer falsos profetas e falsos cristos. Eles vão surgir. E não são aqueles que negam a Deus, não. Deus é real, a Bíblia é um livro. Os mormons, eles têm o livro dos mormons, que é mais importante do que a Bíblia, e isso é uma falsa profecia. Como é que eu vou ter coragem de acrescentar ou tirar da revelação de Deus alguma coisa, se no final da Bíblia Sagrada, Apocalipse 22, versículo 18 diz, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Todo mundo que acrescenta vai ter todas as pragas sobre ele. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritos neste livro. Então não pode ser tirada, a revelação está fechada, completa. Agora, há muita coisa que nós temos que aprender dentro da palavra de Deus. E com 2 ou 3 testemunhas aqui dentro, toda a palavra se firmará. Quando Jesus diz, surgirão falsos cristos e falsos profetas, meu senhor, minha senhora, pode escrever que nós vamos viver para ver isso. E o que temos que fazer, missionário Soares? Unicamente, simplesmente, nos colocar na palavra de Deus. E Jesus disse que esse aqui tem uma capacidade satânica tão grande, que diz o seguinte, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Meu irmão, muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas até os escolhidos, esses falsos profetas poderão enganar. Passemos para a outra parte. Há muitas coisas que fizeram o Senhor Jesus se notar.